Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Estamos aqui na segunda edição do podcast do BNI Indicium. Hoje eu tenho a honra de receber 3 gigantes aqui do nosso grupo. Para quem não nos conhece, nós somos do BNI Indicium, o maior grupo de networking da Baixada Santista, no maior grupo de networking do mundo, que é o BNI. Hoje nós estamos recebendo 3 palestrantes que fizeram a palestra especial no dia 8 de abril. E a gente está trazendo esse diferencial nessa nova gestão, que é apresentar um pouquinho mais da empresa de cada um que faz a palestra especial. Cada semana nós temos 3 palestrantes, né? Falam um pouquinho mais dos seus negócios. E o podcast traz essa complementação do que foi falado na apresentação de cada um. Então, vou começar com o Jorge. Jorge, uma honra absurda ter você aqui, nosso mentor, guardião da nossa metodologia. Fala um pouquinho para a gente, se apresenta. Quem é a FU, quem é o Jorge, há quanto tempo você está no BNI? Conta um pouquinho para a gente. Bom dia a todos, bom dia, Lu. Obrigado pelo convite. Sou Jorge Barbato da FU Soluções Tecnológicas, uma empresa com 30 anos de mercado. E estamos no BNI já há 9 anos, né? E fazendo muitos negócios, muitas conexões, e a cada dia que passa ali dentro do BNI traz mais melhora e crescimento para a FU, né? Porque ela expande muito o nosso horizonte. Como o BNI está espalhado em 77 países, nós não fazemos negócios somente aqui na Baixada Santista, né? A gente tem um mundo inteiro para estar trabalhando. Isso é bem legal do BNI. Que bacana, obrigada. E a FU, 30 anos já? 31, né? Para 31. Que legal, parabéns. Obrigado. Felipe Nicoletti, vamos lá, se dia. apresente, fale para a gente há quanto tempo no BNI, quem é a Italínia, quem é o Felipe. Sim, bom dia, Lu, bom dia. Aqui estou com os gigantes aqui do BNI, aqui encolhidinho. Responsabilidade, né? Bom, eu estou no BNI há 5 anos, o tempo que nós temos de empresa, né? Eu recebi um convite do Luciano, porque eu estava mudando de atividade, aí o Luciano me convidou para entrar no BNI, então eu comecei no BNI antes de iniciar a empresa, na verdade. Então estamos há 5 anos lá, para mim foi um divisor de águas estar no BNI, porque eu entrei para um ramo do qual nunca tinha participado, e que é o comércio, né? E aí para mim tive experiência aí com pessoas que nem o Sérgio, o Jorge, aí que nos ajudaram aí a conhecer também de um pouco do comércio e poder trilhar nossa história aí agora no ramo de planejados. Que bacana, um ramo sensível, né, para quem quer construir, bastante. Reformar, muito legal. Sérgio, Lores Suprimentos, falo que é o meu oráculo de BNI, né? Ele e o Jorge são as nossas referências, aí é uma honra de verdade ter você aqui também. Fala um pouquinho da Lores, do Sérgio. Bom, primeiramente, bom dia, Sérgio, Lores, da Lores Suprimentos. É um prazer estar aqui com vocês. Todo mundo modesto aí, falando, os monstros do BNI, todos nós somos. Eu acho que só da gente fazer parte, a gente já se mostra um pouco diferente para o mercado, então, parabéns para todos nós. E a Lores é uma empresa de suprimentos para escritório, iniciou lá atrás, 31 anos de história já. E hoje a gente procura atender toda a região da Baixada Santista. Isso que é legal, né? A gente tem 3 realidades diferentes na mesa. O Jorge, que trabalha até a nível internacional e o BNI proporciona isso. O Felipe mudou de área e se desenvolveu no BNI, trabalhando numa área completamente diferente. E eu tenho a sorte de trabalhar em uma área onde todo mundo que faz parte do BNI precisa dos meus produtos, dos meus serviços. Então, regionalmente falando, eu consigo ajudar bastante gente. O BNI realmente faz uma diferença enorme, não só para nós que somos membros, mas para as pessoas que nos cercam também, né? Porque através da rede de contatos que a gente tem dentro do BNI, a gente consegue ajudar a rede de contatos que a gente tem fora. Todo dia tem alguém precisando de alguma coisa e a gente usa essa rede para poder suprir essa necessidade das pessoas que estão à nossa volta. Então é um prazer estar aqui, espero contribuir aí para esse bate-papo de hoje. Muito bacana. Então vamos começar com você. Fala um pouquinho da Lores. O que a Lores oferece para a gente? Onde é que está a Lores hoje fisicamente? Quais os canais de atendimento de vocês? Vamos lá. A Lores, ela, como eu falei, tem 31 anos de mercado. A gente começou como distribuidor de papel sulfite. Olha só. 31 anos também? 31 anos. Vocês combinaram?
Eu prestei serviço pro pai dele. Olha só, que legal. A primeira máquina de Xerox que a gente teve na empresa foi o Jorge que fazia manutenção há 30 anos atrás. É isso aí. Que legal. Então, a nossa história ela se reencontra no BNI, mas já é de muito longa data, né? Sensacional. E é legal dizer que a gente começou como distribuidor de sulfite, rapidamente a gente enxergou que esse caminho ele ia ser muito estreito. Então a gente foi ampliando o nosso mix, até hoje passamos por papelaria, hoje já não mais papelaria e sim uma loja de suprimentos. A gente trabalha com tudo que uma empresa precisa para se manter funcionando. Tem ideia de quantos itens você tem? São seguramente aí mais de 4.000 itens de escritório à pronta entrega. Que legal. E aí passa por todos os setores que você puder imaginar de uma empresa, desde a parte de higiene e limpeza até a parte de eletrônicos. Que bacana. A FUL é uma baita parceira da Loris. Toda a parte tecnológica, a parte de manutenção, a parte de rede é toda feita pela FUL. Então, o BNI ele traz parcerias, né? Fortalece cada vez mais os negócios de quem faz parte. E aí a gente foi se desenvolvendo. Hoje a gente disponibiliza para os nossos clientes, são 5 canais de atendimento diferentes. Apesar da gente ter a loja física, hoje a loja física vamos dizer que é a que menos representa. Então a gente tem a loja física, a gente tem e-mail, a gente tem o WhatsApp, a gente tem o televendas e a gente tem o e-commerce. A gente consegue cercar o cliente de todas as formas, todos os canais de atendimento eles têm exatamente a mesma condição comercial, isso é legal. Então de fato a pessoa ela pode escolher qual é o canal que ela vai fazer mais uso, né? Desses hoje, qual que é o principal? O que vocês entendem como o principal canal de atendimento? Por incrível que pareça, na contramão do que acontece no mercado, hoje o nosso principal canal de atendimento é o televendas. Caramba! É um atendimento humanizado e personalizado. A gente fala de personalização de atendimento hoje, parece ser clichê, né? Mas eu gosto muito de falar sobre isso. Você imagina a seguinte situação. Hoje no mercado a gente trabalha com alguns produtos que eles são utilizados em diversas frentes diferentes. E aí entra essa questão que eu falo da personalização do atendimento. Eu gosto de usar muito como exemplo um produto bem simples, que quem já teve a oportunidade de conversar comigo sobre isso sabe, é a fita crepe. Fita crepe. Eu preciso de fita crepe. Cara, a fita crepe na indústria é uma. Na escola é outra. Completamente diferente. No hospital é outra e no escritório é outra. Se eu te vender a fita crepe errada, você não vai conseguir utilizar. Ou se você utilizar, você pode até utilizar, mas talvez vai deixar um resíduo de cola, ou ela não vai colar da forma que deveria. Então hoje a nossa equipe de vendas, ela tem o treinamento e ela é segmentada. Então eu tenho uma vendedora para atender a indústria, eu tenho uma vendedora para atender o comércio, eu tenho uma vendedora para atender a educação. Então, essa expertise, ela traz muita assertividade no atendimento. Às vezes as pessoas não fazem nem ideia de que elas estão sendo atendidas por um especialista, mas o que isso gera? Gera uma sensação de que ela está sendo bem atendida, porque ela vai receber o produto que ela está esperando, e em contrapartida, para nós, gera economia. Porque eu vou entregar para a pessoa o produto que ela está esperando. Eu não vou ter o retrabalho de troca, eu não vou ter a insatisfação do cliente de estar usando um produto que não é o adequado porque ela precisa. Então foi uma forma que ao longo desses 30 anos a gente conseguiu encontrar de atender e atender bem o cliente, de fato personalizar o atendimento. Então, eu falo muito sobre essa questão dos especialistas, né? É deixar com que o especialista, de fato, se você contrata uma empresa, você tem que confiar na expertise daquela empresa. Exatamente. E aí você pega hoje, como vocês, o Barbato, tem aí mais de 30 anos de estrada, cara, não tem... Né? E a gente acha, como você falou, é uma simples fita crepe. Não é tão simples assim, exatamente, né? Exatamente isso. E é um mercado, como eu falei, né? Se você for analisar o papel que foi o precursor de tudo isso, e aí o Jorge talvez possa me contribuir falando um pouquinho sobre isso também, por dar manutenção, ele deve estar percebendo isso. A cada 5 anos, 5% do consumo de papel mundial diminui. A cada ano. Imagina, a gente tem 30 anos de história. Se a gente for partir desse princípio, né? Daqui a pouco acaba. Acaba? Não, vai demorar ainda, mas está cada vez menos. E vocês têm que se reinventar, né? O tempo todo. O tempo todo. Uma informação que é muito interessante que a gente gosta de falar, quando a gente fala de mix de produtos, hoje eu tenho em torno de 5.000 produtos ativos na minha linha. Nossa.
mas eu tenho 37 mil produtos cadastrados no meu sistema. Nossa! Isso significa que hoje eu trabalho com 5 e deixei de trabalhar com 32 mil. Para você ter ideia da dimensão do quão volátil é o nosso mix de produtos. É todo dia chegando coisa nova e todo dia deixando de trabalhar com produtos que não se vendem mais. Que bacana, muito interessante, muito interessante. Queria saber de você uma coisa, a gente fala de tecnologia, é um assunto muito sensível, né? Para quem não trabalha com isso, muitas vezes fica um pouco perdido. Até um monstrinho, às vezes. É um monstrinho, E vendo todo esse advento aí da tecnologia no mundo, o que é uma empresa de tecnologia? O que a FU faz efetivamente? A gente já te conhece, sabe? Mas é importante, né, que as pessoas também tenham dimensão de que não é algo engessado, né, Jorge? Conta pra gente, fala um pouco mais. Qual é o trabalho da FU? A FU faz o outsourcing de tecnologia. Ela tira a responsabilidade total da sua empresa da parte tecnológica e traz para a gente. Então, eu vou fornecer para você o serviço, né, a prestação de serviço, a mão de obra. Eu posso locar os equipamentos para você, todo o teu parque tecnológico a gente loca para você. Ou se você já tem, a gente adapta a sua realidade e faz a prestação de serviço e o suporte ao usuário também. E a gente também vende os equipamentos. Então, a gente faz a prestação de serviço, a gente faz a locação dos equipamentos ou a gente faz a venda dos equipamentos. Se você já tem os equipamentos, a gente faz toda a mão de obra técnica dos equipamentos para você, se der algum tipo de problema, além do suporte ao usuário e o suporte técnico de infraestrutura de rede, infraestrutura... A gente você vai montar um escritório novo hoje, você não precisa fazer um investimento em nada, né? Aqui nessa mesa, Sim. Você monta todo o mobiliário com o Felipe. Exato. Né? Você faz toda a estrutura tecnológica com a FU e você coloca todos os suprimentos com a Lores. E compra a internet, a telefonia comigo. E compra a internet. Não é sua vez. Não é? Para. Então a FU, ela agrega vários serviços, né, para o seu cliente. E no que a FU não é especialista ou tem o conhecimento, mas não tem o produto ou serviço, nós procuramos no mercado alguém que vá dar o serviço com qualidade. Por exemplo, quando eu preciso de qualquer parte de telefonia ou banda larga de internet, quem eu procuro? A Mundo 2. Eu. Que me dá todo o suporte e dá todo o suporte para o cliente. Então, às vezes o cliente fala, você não quer já fazer essa ponte e já falar direto com ela? Trata e só me passa o que eu vou precisar no final e eu fecho com ela? Ótimo. É dizer que você entrega a solução completa. Por isso que ainda é full, é completo. Verdade. Né? Então, a gente vai Estou entregar a descobrindo solução muitas coisas aqui completa hoje, para o hein? cliente. Que legal. Então, você quer automatizar a tua sala, tanto automação corporativa quanto automação residencial, que tem tudo a ver. Você não vai fazer uma automação sem ter uma infraestrutura de rede funcional. Né? Você não vai criar gargalos. Internet, né, sinal de Wi-Fi, né, sem gargalo, sem fio e sem sombra. Né? Você não consegue se você não tiver uma baita de uma estrutura de rede robusta. Né? Tem gente que trabalha com muita coisa caseira. Nós sempre tentamos transformar o caseiro em profissional. Não importa qual área, para você nunca ter nenhum tipo de gargalo nisso e você ter a maior produtividade possível. O teu negócio ele conversa muito com o meu e o que eu vejo muito nas empresas, e eu tento trazer essa consciência, e acho que faz total sentido para ser um diferencial também, você me corrige se eu estiver errada. As empresas, a gente, voltando a falar dos especialistas, né? A gente sabe fazer o que a gente sabe fazer, o que a gente faz. Mas eu vejo ainda que muitas empresas patinam quando chegam, né? Contratam com a gente uma internet absurdamente boa e depois de um tempo fala, puxa, mas não está funcionando. Aí você vai ver o equipamento do cliente que roteia a internet não está capacitado para aquela velocidade, né? Isso é uma das coisas mais comuns, pelo menos que eu sinto. Então, contratar um especialista é você trazer para aquele cliente um aproveitamento maior para que ele possa fazer aquilo que ele tem que fazer, de fato, e não ficar se preocupando com os detalhes que não faz parte do business dele, né? Exatamente. Muitas vezes o cliente ele me pede um orçamento. Eu falei, eu posso fazer uma visita técnica? Não tem necessidade, só um orçamento de um contrato de manutenção para os equipamentos que eu tenho aqui. Eu tenho tais equipamentos, passa até a configuração dos equipamentos. Falei,
Mas você me permite fazer uma visita? Por quê? Para eu entender o seu negócio. Exato. Para eu te propor o que realmente vai dar a melhor produtividade para a tua equipe e para a tua empresa. Né? Então, eu vou na empresa do cliente sem compromisso algum. Eu vou levantar qual o negócio dele, o que ele precisa. E eu vou adaptar o meu equipamento, o meu serviço, à rotina dele. Não é ele que vai ter que se adaptar aos equipamentos. Eu vou adaptar os equipamentos e o meu serviço ao tipo de trabalho dele. É muito difícil ver uma empresa que tem esse cuidado de fazer a visita, né? Até porque a gente sabe que dispõe de tempo e tudo mais. Sim. Você julga que isso é um diferencial da FUL ou você entende que vocês têm vários, né? Mas isso é um deles. Total, é um super diferencial nosso, essa consultoria que nós prestamos ao cliente. A gente vai adaptar o nosso serviço à sua realidade. Que legal. Cara, nós vivemos isso lá na loja. Né? O especialista. Não somos especialistas em tecnologia, compramos os equipamentos para os vendedores trabalharem, só que os nossos equipamentos têm umas configurações específicas para poder projetar, rodar ProMob e tal. São pesados, né, esses sistemas. Né? Só que nos foi vendido, eu comprei num site especializado de computação, nos foi vendido uma configuração que depois, conversando com o Jorge, foi vendida errada. Olha só. Então, por exemplo, a gente investia muito em placa de vídeo e, na verdade, não era isso que a gente precisava. Era outra solução. E aí, quando a gente conversou com ele, ele falou, tá errado, vamos mudar isso. Bom, o negócio mudou da água para o vinho, investindo menos do que eu tinha investido antes. Então, assim, eu considero esse diferencial da FUL aí um dos principais. Ele vai no local, avalia tudo que você precisa, entrega a solução. Quando aperta o botão que começa a funcionar, solucionou. Você vê que é um cliente falando, né? Então, eu estava esperando a minha vez. Porque ele está trabalhando nesse momento na Loris. A gente está mudando o servidor, está mudando a infraestrutura de rede. E é um diferencial que faz a diferença na prática. A gente já tinha tudo funcionando. A loja está lá há 30 anos rodando, diferente do Felipe que estava montando. A Loris já está lá funcionando, mas está cheio de gargalo na rede. E que foi a visita que fez com que ele pudesse identificar isso. Tem computador que não aceita mais sistema operacional do jeito que deveria. Tem roteador que não atinge a velocidade da internet que eu tenho contratada. Então, a gente está, através da consultoria dele e agora da prestação de serviço, está corrigindo tudo isso. Está no início do trabalho e já está muito melhor do que estava antes. E é só quando você tem esse novo cenário que você percebe o quanto você patinava antes. Porque funcionava, Loris, antes disso? Bem ou mal, rodava. Mas como que ficou a tua otimização a partir do momento que você olhou para isso? Ele já prestava serviço de manutenção pontual. A partir do momento que a gente começou a contar com ele como um parceiro e abriu o espaço para ele fazer a consultoria, que a gente viu tanto de coisa que tinha que podia melhorar. Para melhorar, né? E aí, com isso, a tua funcionária gera um pedido mais rápido, conclui a venda mais rápido, o teu cliente sai de lá mais satisfeito. Até erro no nosso sistema, no nosso ERP que a gente usa já há 20 anos, ele conseguiu detectar que o problema não estava na impressora, e sim na diagramação do tamanho do boleto na hora de imprimir. Caraca, Jorge! Entendeu? Então, é a diferença na prática. Ele se torna um pouco especialista no negócio de todo mundo, né? Exatamente. Mas a gente acaba conhecendo vários segmentos. E o BNI também traz isso para a gente, né? A gente, como tem nossa equipe 106 segmentos diferentes, 106 empresas diferentes ali dentro, a gente às vezes não trabalha com um segmento específico e acaba conhecendo aquele segmento e começa a ampliar os nossos produtos e serviços, né? Uma área que eu nunca trabalhei, eu começo a atender e às vezes vira a minha principal área de atendimento. E você traz boas práticas, né, para o outro cliente. Você viu que deu certo na outra empresa, porque não é uma concorrência. A gente trabalhando direitinho tem espaço para todo mundo, né? Quisera ter mais concorrência para que a gente possa aí se especializar cada vez mais. Mas você pode trazer boas práticas também de outras empresas, né? De outras empresas de planejado, de outras papelarias, e com isso fomentar o negócio, né? Muito uma bacana. Melhoria contínua. Muito eu bacana. enxergo assim, cada dia no BNI, cada membro novo que entra, eu aprendo alguma coisa mais que eu vou levar de benefício para minha empresa. Que legal. Tem um valor do BNI
um dos 7 valores do BNI é a aprendizagem contínua. É verdade, que a Fabi falou hoje, né? E às vezes a aprendizagem contínua não é simplesmente você pegar e ler sobre a metodologia. Não, é você aprender com o seu colega de grupo. Eu acho que esse é o maior aprendizado que a gente tem no BNI, é a troca de experiência que a gente tem. Negócios completamente diferentes, realidades diferentes, tamanhos de negócios diferentes, públicos-alvos diferentes, é tudo diferente. Só que às vezes o sucesso de um passa a ser o sucesso do outro, o insucesso de um acaba sendo impedido pelo sucesso do outro, e essa troca vai acontecendo e vai embora. Todo mundo prospera junto. Tu sabe que eu, no começo da loja, dá aquela insegurança, né? Eu sempre vendi serviço, nunca tinha trabalhado no comércio e, cara, fazer 1 a 1 me ajudava muito. Sem dúvida. Fazer 1 a 1, escutar o que a pessoa falava do negócio dela, sabe? O que ela fazia para desenvolver, como, principalmente na parte de marketing, que a gente estava ali patinando um pouco, né? Então, cara, 1 a 1 para mim no início ali do BNI e da loja foi muito proveitoso. Eu imagino. 1 a 1 para mim é a chave. Para quem não sabe, né? 1 a 1 são as reuniões individuais que nós fazemos entre os membros, né? Até porque as reuniões elas são muito dinâmicas, elas acontecem numa velocidade muito rápida. Então, muitas vezes, no meio da reunião não dá tempo da gente entender qual é o diferencial da Italínia, né? O que a Loris traz para a gente, enfim. E a reunião do 1 a 1 ela é aquela oportunidade de ser o especialista no negócio do outro, né? Para mim é a grande chave do sucesso do BNI. É incrível. E, Felipe, falando de sucesso, você deve ter aí muitos clientes que chegam, de repente, até bem sensíveis, né? Porque quando a gente fala de planejado, a gente fala de uma grande dor que eu já passei no passado, antes de conhecer a Italínia. Mas hoje, quando alguém fala de planejado, para mim, eu associo diretamente a prazo, né? Falo, puxa, mas será que eu tenho que contratar móveis planejados 6 meses antes da obra ser concluída? Como que é isso no teu negócio? Como que funciona? Assim, a gente trabalha com uma indústria, né? Eu represento uma indústria que está em Bento Gonçalves, e então a produção é em larguíssima escala. A gente não tem o serviço de marcenaria. Então, o que acontece, né? A gente geralmente, quando terminou ali a fase de contratação de compra mesmo, é emitido o contrato, e aí a gente vai para o que a gente chama de uma medição técnica, que é no ambiente real do cliente, onde o móvel vai ser instalado. Independente se está pronto ou não. Não, o ambiente tem que estar pronto. Tem que estar finalizado. Porque é no milímetro que eu trabalho, então o ambiente tem que estar finalizado. Quando a gente faz essa medição, eu tenho 15 dias para te apresentar o caderno técnico. Assinado o caderno técnico, esse pedido é implantado na indústria. Hoje a gente tem pedido por volta de 40 dias úteis de prazo para entregar aqui. Para você ter ideia, eu estou com 2 clientes que vão montar essa semana, que estão com 30 dias de caderno técnico assinado já sendo montado. Caramba! Então a gente tem uma celeridade muito grande. A indústria tem uma capacidade produtiva gigantesca. Isso é um baita diferencial, né? Nesse universo. Hoje, se a gente falar em indústria assim, de produto de alta qualidade, assim, saindo das marcenarias, hoje o prazo da Italínia é o menor prazo do mercado. E o que eu me lembro que também na época, nessa oportunidade, eu fiquei muito dividida entre um marceneiro que já era amigo de um amigo e uma loja de móveis planejados. Na época, na ocasião, eu acabei decidindo por uma loja, porque eu entendi que haveria ali um pós-venda, né, mais garantido, até porque tinha uma marca por trás. Sim. Mas eu entendo que o marceneiro, obviamente, também desenvolve provavelmente um trabalho muito bom. Sim. Mas ele vem a ser aí um concorrente, né? Qual que é o principal motivo aí para alguém decidir por uma loja de planejados? O que acontece? A indústria, pela larga escala de produção, conseguiu atingir um custo muito próximo da marcenaria. Okay. Então, hoje a gente trabalha com custos próximos do marceneiro. O que a gente tem de diferente? Assim, basicamente, a segurança e a alta qualidade do produto. Então, por exemplo, hoje a gente na indústria só trabalha com chapa Standard E1. O que significa isso? Standard, maior grau de compactação. Então, eu tenho mais madeira naquela chapa. E o E1 é o baixa aplicação de formaldeído, que é formol mesmo, que é usado na compactação do produto. Então ele espere menos formol no ambiente, com maior temperatura precisa. Então essa é uma questão de segurança.
Que mais que a gente tem? O prazo também, é que a gente concorre ali, a marcenaria também, o prazo, a gente consegue bater o prazo do marceneiro, porque você imagina, você chega com o teu pedido no marceneiro, ele está produzindo o pedido de alguém, dificilmente ele vai conseguir pôr o teu pedido em produção. O nosso não, o nosso já entra numa linha de produção mesmo, então a gente consegue muito rápido. E prazo de pagamento também, né? Sim. Porque a gente tem a indústria financiando isso, a gente tem um banco dentro da própria indústria que financia aí toda a cadeia de compra. E o que eu acho mais importante no final é a segurança, não desdenhando do marceneiro, mas assim, a segurança de você comprar da indústria, que o teu pedido, quando você implanta na minha loja, a indústria já sabe que o teu pedido foi colocado e ela garante a entrega. Então, se a minha loja amanhã fechar, caiu uma bomba na minha loja amanhã, o produto que você comprou vai ser entregue pela Italínia, não pela Casa 177. Então, assim, é uma compra muito segura. E você vê que interessante, né? Você falou em 3 pontos e o que me fez na época escolher foi um quarto, porque eu falei, puxa, se der algum problema. E de fato deu, a gente teve um vazamento na cozinha da minha casa. Sim. Sem a gente ver, antes da gente se mudar, inchou o móvel da pia e aí rapidamente eu tive uma prestação de pós-vendas na época super boa, a gente conseguiu salvar o móvel. Então a minha preocupação maior mas e se der algum problema depois, né? O pós-venda a gente tem 5 anos de garantia. Olha. E assim, a gente usa muito pouco. Eu tenho pouco retorno de assistência por isso, né? O que a gente tem geralmente é isso. Olha, aconteceu um problema na minha cozinha. Pode mandar uma equipe aqui para ajudar, a gente disponibiliza, não tem problema nenhum. Aí é com a loja, né? O pós-venda é com a gente desenvolveu o diferencial nosso aí como loja aqui, até no mercado, a gente tem um saque, tem uma pessoa que faz o atendimento dos clientes que estão, com alguma assistência ou alguma montagem que ele quer ou antecipar ou postergar e tal. Temos o saque, nós temos um visitador de obra também que corre todas as nossas montagens durante o dia, ele vai ver se tem alguma equipe precisando de alguma coisa, às vezes precisa de uma ferramenta, então ele fica nesse trabalho aí de apoio nas obras para poder gerar essa sensação de tranquilidade mesmo para o cliente, né? A gente sabe que dos investimentos numa obra, o planejado está ali entre o primeiro e o segundo maior que a pessoa faz na obra. Então a gente procura e tem esse problema de você comprar hoje para receber em 60 dias, receber em 40 dias, né? Você sai com um contratinho na mão da minha loja, o contrato né? é um sonho, né? Então a gente procura dar todo esse suporte, esse saque, ele faz um acompanhamento praticamente semanal com o cliente, de disparar uma mensagem, olha, o seu pedido está na fábrica, aguarde aí, olha, o seu pedido está com previsão de ser expedido. Então tem esse acompanhamento para o cliente se sentir sempre ali, olha, poxa, estão de olho no meu pedido, vai chegar mesmo. Um controle de ansiedade. Acalmar isso que eu ia falar, acalmar um pouco o coração, né? É porque a gente percebeu isso, quando a gente antecipa essa angústia do cliente, você gera uma segurança nele que, ele fica super satisfeito, sabe? Ele fala, estão cuidando. Então a gente criou essa solução aí de proximidade com o cliente para gerar justamente diferenciar isso do mercado, porque a gente percebeu isso, o cara compra, sai com o contrato e fica às vezes 60 dias esperando a ligação. A próxima ligação é, olha, estamos indo montar. O cara sai da loja de planejado, já passa da igreja, faz uma oração, né? Não, brincadeiras à parte, uma coisa que eu acho que é interessante, você não comentou, é a exclusividade. Principalmente quando a gente fala de acabamento. Não adianta você chamar um marceneiro e achar que você vai ter o tipo de acabamento que você encontra numa loja de planejados. Verdade. Né? Você tem a questão dos revestimentos exclusivos, não tem uma parada que é assim? Tem. E geralmente são os que são os mais bonitos, né? E os mais caros também. Não, e aí você quer. E aí você quer chamar um marceneiro para fazer? Não vai, mano. Não faz, não tem jeito. O planejado ele é diferenciado. Nossas cartelas, elas são próprias, né? As cores são próprias, não são mais caras. É mesmo? Não, informação importante. Não são mais caras. Porque é o seguinte, a gente fica com a exclusividade por 3 anos. Depois aquele produto ele é lançado no mercado como uma cor do catálogo mesmo do fornecedor.
Então a gente fica 3 anos com a exclusividade e depois vai para o mercado. E o legal que você tocou, Sérgio, realmente eu esqueci. Na verdade, é o fino acabamento que as máquinas da indústria conseguem dar no produto final. Que o marceneiro, por melhor que ele seja, não consegue, né, cara? Você pega o principal é a fita de borda, porque a chapa ela não vem fitada, né? Quando você vem da indústria, ela não vem fitada, do fornecedor, ela não vem fitada. E a indústria fita com máquina. Puta, nossas máquinas são italianas, então assim, é uma altíssima qualidade de fitamento. O marceneiro cola na mão. A nossa cola é própria, então... Não dá nem pra você ver. Você pega um móvel planejado, você não sabe nem onde foi a fita. A gente chama de canto vivo, né? O canto da marceneira, geralmente ele é vivo. O que isso quer dizer? Você consegue enxergar a madeira, né? O da indústria é diferente. Como ela é colada sob pressão, aquela cola expande e sela o cantinho. Então não gera canto vivo. É um outro acabamento, né? Talvez alguém que seja da área consiga identificar, mas um leigo que recebe o móvel em casa não sabe dizer onde é que foi passada a fita ali, onde tem o corte da madeira. É muita precisão, né? É uma precisão que faz toda a diferença. Quantidade de soluções para ambientes variados, né, que também você consegue oferecer do que um marceneiro. Né? Sim. O marceneiro ele acaba ficando restrito até por questões daquela que a gente tem até a parceria de questão de tecnologia, né? Uhum. Então, por exemplo, que o Jorge ele oferece uma série de soluções para os móveis, né? Então, por exemplo, desde de iluminação até trancas magnéticas que a gente consegue adaptar no móvel e vender como solução para o cliente. Então, por exemplo, um escritório eu quero trancar as gavetas, mas aquela chavinha me incomoda porque bate. O Jorge tem uma solução que você instala É invisível. Olha só. É uma tranca magnética e você destrava. Isso seria parte da automação, já entra como automação. Que é um universo também que cresceu pra caramba, né, Jorge? Bastante. Muito, E né? vai Hoje crescer cada vez mais. E a gente antigamente falava em automação, você falava, nossa, né? Era muito distante da nossa realidade, né? Você ter uma casa automatizada. Hoje já não. Desde uma fechadura eletrônica até o acionamento de um ar-condicionado à distância. São soluções que trazem tanto acalanto para a gente chegar em casa. Né? A automação residencial, né, veio da automação corporativa, que antes veio da automação industrial. E é tudo linkado ao seu computador. Né? Você vai ter todo o controle, ou no celular, ou no tablet, ou no computador. Você consegue gerenciar a sua vida daquele computador. Então, se a sua casa temperatura está climatizada ou não, se o seu escritório está com a iluminação correta ou não, se alguém esqueceu alguma coisa ligada, até mesmo, né, a casa de Ferreira Espeto de Pau, tive até um problema que o Felipe que me salvou. Nesse final de ano, fechamos no dia 23, voltando no dia 26 de dezembro, né, para o Natal, e o único lugar que não era automatizado na Full era na copa. Olha só. Aonde deu problema? A mangueirinha do filtro rompeu na copa. Caramba. Ficou vazando do dia 23, final do dia, até o dia 26. Que bacana. Mais de 3 mil litros de água. Então é tudo piso elevado, toda a infraestrutura é por baixo do piso, né? Era piso laminado, estourou tudo piso, né? Laminado, toda a infra, né? Foi para o brejo. Nós resolvemos, porque é a nossa praia, a infra. Só que 3 mil litros de água num prédio comercial, né, em laje, vazou para o vizinho. Aí, para nossa sorte, o vizinho todo era envelopado de marcenaria planejada, até o teto. Só piora a história. E você até que chegou feliz na reunião do dia 7 de janeiro, né? Você chegou bem até. Mas tá no BNI e dá essa tranquilidade, né? Aí na hora eu falei, Felipe, eu preciso da sua ajuda. Com essa voz serena, né? Ele mandou uma equipe lá, ele identificou, né, qual era o que precisava de manutenção lá, e ele foi me salvar lá, fazer o reparo das placas. Como ele falou, muita coisa da indústria, depois de um tempo é liberada, né? E ele resolveu o meu problema lá no vizinho. O vizinho está super satisfeito, inclusive já está com o cartão dele para coisas pessoais. O mais encantador do BNI é isso, né? O Sérgio fala muito isso, né? Sobre as conexões que a gente tem e que a gente faz. Porque muitas vezes você precisava de uma... Poxa, o cara não tem culpa do que aconteceu e ele não quer ter a empresa dele
passando por isso, né? Então, se você talvez tivesse que recorrer aí a uma outra empresa que não te conhece, que... Caramba, né? Olha o contato que a gente faz. O cara foi lá e resolveu para você quase que na hora. Então... Essa ponte que a gente tem, né, com os membros da equipe funciona muito. O Lores me salvou. Eu faço locação de equipamento. E o Lores já me salvou várias vezes. Eu tenho locação de muita impressora. E quem é que me indico para comprar papel? Na Lores. E ele tem uma gama de papel enorme para vender lá, né? Alguns eu dou preferência, né? Outros com um valor um pouco mais barato. Funciona bem também. Mas às vezes tem mudanças de fábrica, né? O fabricante mudou uma fórmula do papel, um componente químico da fabricação do papel, ou até mesmo terceirizou a fabricação do papel. Não é mesmo? E eu comecei a pegar um defeito específico em todas as máquinas. Não é possível. Só que eu tenho mais de 300 clientes locados de impressora. Aí começou a dar o mesmo problema. Eu mandei a foto para o Sérgio do papel. Aí ele, manda a foto do lote do papel. Eu mandei um lote de um cliente, que é em Santos, o outro que era em Peruíbe. Nada a ver, né? Ele foi lá, olhou, ele resolveu, ele entrou em contato com a fábrica. Olha só. Ele resolveu na fábrica o problema. Um dos principais marcas do mercado estava terceirizando produção. E a produção terceirizada estava uma porcaria. E aí a gente conseguiu identificar isso através dos problemas que estava dando na máquina dele. E hoje eu não recebo mais o papel terceirizado. Eu tenho um acordo com a fábrica que eu só recebo da matriz. Da terceirizada eu não recebo mais. E você compra o papel, é a mesma embalagem, é o mesmo tudo. A única coisa que muda é o CNPJ do fabricante. Ele solucionou um problema meu, solucionou um problema de qualidade futuro que ele teria, né? Sim. E ainda fortaleceu a marca dele, porque ele sabe que não vai entrar mais papel com uma qualidade E melhor. a gente não está falando de qualquer coisa, a gente está falando da marca líder de mercado. Se vocês pensarem numa marca líder de mercado, tem duas. Uma delas é a que a gente está falando. Quando desligar a câmera, você conta pra gente. Eu conto. É muito louco. E essa questão de pós-venda, né, Sérgio? A gente, Jorge e eu, prestamos serviço, né? Você também presta serviço, mas é um produto tangível. Você depende dos seus fabricantes para entregar. Lógico, atendimento, obviamente, hoje é muito importante, mas como que você lida com essa questão quando envolve qualidade do produto que você está vendendo? A gente está falando de 4.000 itens, é muita coisa. A gente também acaba prestando serviço, né? Apesar de só vender produto, a gente acaba prestando serviço do pós-venda. Não tem jeito, não tem como escapar. E a gente trabalha com... Tudo assim, o que dá um alento pra gente é que é tudo commodity. Então, assim, o mesmo papel que eu vendo é o papel que o meu concorrente vende. Então, se esse papel der problema comigo, vai dar problema com ele também. Então, tem um senso de responsabilidade que rola do cliente que compra. Ele consegue entender que a responsabilidade não é nossa. Mas o que a gente procura fazer é ser muito maleável e flexível com o cliente e também com o fornecedor. Então, hoje, graças a Deus, a gente tem um bom relacionamento, muito bom relacionamento com os nossos fornecedores. Então, o que acontece? Cara, deu problema no cliente, eu não quero nem saber se o fabricante vai me trocar ou não. Eu troco para o meu cliente. E aí mas isso é de um diferencial absurdo. E aí eu vou resolver com o meu fornecedor. E por ter esse bom relacionamento com o meu fornecedor, raríssimas as exceções a gente passa aperto nesse sentido. Então a gente, né? Isso também é uma segurança de estar 30 anos no mercado, da gente procurar também ter um bom relacionamento e uma fidelidade com esses fornecedores. Hoje, praticamente tudo que a gente comercializa, a gente compra direto da fábrica. Né? São pouquíssimos os itens que a gente compra de um distribuidor ou de outro, ou de um importador ou de outro. 95% dos meus produtos eles são comprados direto do fabricante. O fabricante também não vai querer perder o cliente dele. Né? Uma vez que é detectado que é um problema de fabricação, é algum defeito, alguma coisa, principalmente acontece com eletrônico, eu tô com uma situação até engraçada. A gente tá para montar, é inacreditável, cara. A gente vai trocar o nosso servidor, o Jorge que vai montar a máquina, vai fazer toda a configuração, instalação e etc.
pelo fato da gente ter os fornecedores iguais, eu acabei comprando as peças para entregar para ele montar só. E, cara, a placa veio com defeito, uma placa mãe, caríssima, veio com defeito. Caríssima mesmo. Caríssima. Veio com defeito de um fornecedor habitual nosso. A gente mandou para troca. E, esse foi um vacilo gigantesco, que a gente vai até reavaliar eles como fornecedor. Porque nessa ocasião a gente estava sendo cliente final e a gente não ia revender. Deu defeito, eles demoraram 1 mês para me trocar uma placa e me mandaram ainda uma placa de RMA. RMA é uma placa que já foi trocada, foi remanufaturada e colocada para venda. Então chegou, comprei uma placa nova, cara pra caceta. Aí deu defeito, para substituir o defeito eles me mandaram uma placa usada e que ainda também estava com problema. E aí você vê o risco que essa empresa está correndo ali, de perder 2 fornecedores. Cancelei a venda. Eu falei, não quero mais, eu quero que você me devolva o dinheiro, não quero mais essa placa, eu vou comprar em outro lugar. Só que é um fornecedor que já colocou um alvo na testa dele. Entendeu? Eu seria, cara, incapaz de fazer um negócio desse. Você trabalhar com um produto de alto valor agregado, você entregar um produto com defeito, tudo bem que a primeira vez eu até entendo que não é responsabilidade deles. É um produto que veio lacrado da fábrica. Mas é aí que entra a questão do bom atendimento, né? Problemas acontecem. Todo mundo está sujeito, tanto na venda quanto na prestação de serviço. Sim. O que muda é como você resolve. Sim. Então a gente procura resolver sempre da melhor forma possível, sempre com o menor impacto possível, para que a relação ela continue saudável. Então a gente busca trabalhar dessa forma. Atendimento é tudo, né, gente? Um ponto que eu acho legal falar, já que o Sérgio deve ouvir isso toda hora, mas acho importante reforçar, é a agilidade que tu entrega. Demais. Cara, é impressionante. No começo a gente se abastecia muito, né? Porque eu precisava de tudo, não tinha nada. Então, faltava alguma coisa. Cara, eu pedia, 4 horas da tarde, 10 da manhã, tava o carro lá na porta da loja entregando o produto. É muito rápido, né? Você tem uma logística muito bem pensada, né? Eu acredito que hoje esse seja o meu maior diferencial do mercado. Porque, como eu estava falando, tudo que eu vendo é exatamente igual que o meu concorrente vende. E aí entra a questão que eu falo da prestação de serviço. Apesar de vender produto, eu me considero um prestador de serviço. E meu serviço principal é a entrega. Posso contar um case? Pode. Acho que você nem sabe. Pode. Antes de eu entrar no BNI, quem me levou na reunião foi o Felipe Carvalho, né? E eu estava lá na Demicon um dia, enfim. Véspera de Páscoa, e a minha filha ama caça ao tesouro. Ela adora. E mãe trabalha, deu 5h15 da tarde, falei, puta, caça ao tesouro da Malu. Falei, meu Deus do céu, e eu trabalhando, super agitada. E eu comentei isso lá, o Felipe falou, não, peraí que eu tenho um amigo lá do meu grupo de network, ele vai resolver. Aí eu falei, Felipe, são 2 folhas de papel sulfite impressa, custa 20 centavos cada uma, né? Eu falei, relaxa, não... Daqui. Sergião, ajuda aqui uma amiga minha, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Ele falou, pode ir lá pegar em 5 minutos. Eu falei, oi? Eu falei, o que esse cara ganhou? Com 20 centavos por folha, sei lá, 20, 50 na época, né? Eu fiquei fazendo as contas, falei, o que fez ele parar o trabalho dele? Porque não é uma empresa pequena, né? Assim, a Loris, poxa, quem sou eu, né? Qual que é a minha demanda perto dos clientes? E foi coisa assim de meia hora, porque já estava perto das 6, eu tinha que buscar lá na escola. Foi tudo muito rápido. Ele falou que daqui 5 minutinhos você pode ir lá buscar. Eu falei gente, que não tem nem palavras, né? Porque foi muito mais do que 2 folhas. Foi a sensação que minha filha teve naquele momento. Essa cordialidade do Sérgio, ela expande para a empresa inteira. Sim. Toda vez que vai qualquer entregador da Loris lá na Full entregar qualquer tipo de material, a cordialidade deles é exemplar. É cultural, né? Sim. É uma cultura. Aí né? você perguntou o que eu ganhei. Quanto tempo faz isso? Pelo menos 3 anos. Você lembra até Até hoje. hoje.
E já falei isso pra tanta gente. Eu nunca falei pra você, olha que Foi isso que eu loucura. ganhei, cara. Tem coisa mais gratificante que isso. Foi muito Lembrar legal. que você conseguiu. Você, por 3 anos, ser lembrado por uma coisa tão simples que você fez, mas que foi tão importante para outra Fez pessoa. total diferença. Porque Cara. eu ia me sentir a pior mãe do mundo naquele momento. E por outro lado, poxa, foi tão gostoso ver minha filha naquele momento. Falei, caraca, né? Enfim, e eu ia viajar naquele dia à noite. Por isso que não tinha outro momento. Outra saída. Não tinha como. Mas é isso. Então foi muito... Então, a gente vai trabalhando dessa forma e dessa forma a gente vai fidelizando o cliente. É isso que a gente faz de diferente. Né? Porque vender o papel todo mundo vende, imprimir tem um monte de gente que imprime, mas o que você pode fazer a mais para cativar aquela pessoa para ela comprar de você? Então é sempre isso que a gente busca, é o a mais. E a entrega hoje pra gente, cara, faz muita diferença. Eu tenho o melhor preço do mundo? Não tenho. Cara, eu concorro com distribuidor, eu concorro até com fabricante de vez em quando. Você imagina que o meu fornecedor de papel vende pro meu cliente. O cara vende direto pro meu cliente. Você acha que eu vou conseguir? Tô falando da fábrica. A fábrica. Ele vende ao mesmo preço que eu pago? Não, não vende. Dá uma diferençazinha? Dá. Eu consigo cobrir? Não. Só que quanto tempo a fábrica vai demorar para entregar? Qual é o valor mínimo que você vai precisar comprar da fábrica para ela faturar direto para você? Hoje eu consigo entregar R$150 com frete grátis do jeito que o Felipe falou. Me pediu à tarde e de manhã tá lá. Então você não precisa ter preocupação com estoque. E tem uma coisa hoje que custa muito caro, né? É o tempo. É o tempo. Não é o tempo. tem Não, como. E o tempo, e quando a gente fala de empresa, do espaço. Sim. Você pega uma empresa que tem um fluxo contínuo de produto, porra, o cara tem que ter um almoxarifado para ter. Com a Loris não precisa ter. Por quê? Ele sabe que se ele pedir de manhã, eu entrego à tarde. Se ele pedir à tarde, eu entrego no outro dia de manhã. E eu tô falando de R$150 para uma empresa. Cara... não, e tem o fato muito baixo. de você estar no dia a dia da tua empresa. Lógico, empresas grandes têm o controle exato do que está acabando, do que não está. Cara, a gente está ali na luta do dia a dia, uma empresa pequena. Você vê que está acabando meia hora antes de acabar. Não é um negócio que você. E é isso que tu falou, ninguém fica criando estoque, porque espaço, estoque também é custo. Exatamente. Então é aquilo, a celeridade na entrega, pô, ajuda a gente até hoje. Mas eu lembro muito no começo da loja que a gente estava estruturando. Eu lembro de uma lousa que a gente precisou para montar o. Vai começar a reunião, cadê a lousa? Não tem lousa. Pera aí, liga lá que ele leva a lousa. Cara, quantas vezes a gente já não fez? É isso aí. É muito louco, né? Então, pô, assim, contar com isso vai muito além do que você falou do quanto custa o meu concorrente cobra quanto. Então, na verdade, tu para de pensar nesse tipo de coisa. Exatamente. E esse é o meu público-alvo. Quando eu falo de público-alvo na loja, eu não vou ser leviano e falar que eu não quero um cliente, mas se eu puder escolher, eu vou procurar trabalhar com um cliente que ele quer a comodidade, que ele quer o conforto, que ele quer o parceiro. E não o cara que fica só brigando por preço. Porque o cara que briga por preço, ele te troca por 1 centavo. Sim. Não, e Sérgio, hoje a gente fala nas margens de quanto? Se tu cobrar muito caro, tu não consegue cobrar 10% a mais às vezes. Exatamente. Então, isso. assim, principalmente no meu negócio. que o ticket médio é baixíssimo já. Então, assim, o nosso lá também, assim, a gente, lógico, é que a gente tem os padrões, né? Então tem o luxo, alto padrão e tal, mas aonde a gente briga, você falar em 15% é um exagero enorme. Cara, e é muito doido, porque assim, né? Eu falo de R$150 é para a pessoa receber o produto de graça, sem custo de frete, né? Mas tem gente que quer tanta comodidade, cara, que eu peguei, é um cliente meu que ele só compra pelo site. Mas ele compra quase todo dia. Quase todo dia ele vai lá e compra R$100. E ele paga o frete para entregar. Olha só. Mano, eu juro por Deus, eu peguei o telefone e liguei lá na empresa. Eu falei, quem que é o responsável pelo departamento de compras? O fulano. Eu posso trocar uma palavrinha? Quem fala? Eu falei, não, é da Loris, a gente fornece material para vocês e tal. Eu queria trocar uma ideia com ele. Aí me passou pro cara, eu expliquei para ele o jeito que a gente estava. Pô, cara, eu nem sabia que existiam loja. Eu achei que era um site e eu tava comprando e tava abafando. Vocês trabalham assim mesmo? Porque ele comprava, pagava à vista no Pix todo dia. Todo dia, juro por Deus, todo dia eu tinha que fazer entrega pro cara. Por mais que ele estivesse pagando o frete. E cara, peraí, mano, tem alguma
coisa E olha o errada. Compra um detalhe, dia sim, né? um dia não e não paga o frete, Mas né? olha Não. o detalhe dele perceber não, cara, e e atenção. E o cara fala assim, cara, obrigado, mano. Meu chefe, ó, eu vou falar pra você do meu chefe. Eu vou falar do meu chefe, né? Eu vou falar de você pro meu chefe. Olha Porque, ó, cara, brigadão e tal, que não sei o quê. Agora o cara pede uma vez por semana. Ele não compra mais pelo site. Ele pede uma vez por semana, por telefone, faturado. Não paga mais Pix, tem um prazo pra pagar, não gasta mais frete. Cara, juro por Deus, o cara em um mês ele gastou R$300 de frete. Foram 20 pedidos de menos de R$150 em um mês. E eu falei isso pra ele, cara, você gastou 300 conto só de frete. Não, gastou, tô falando que eu tô vendo aqui na minha planilha. Pagou aqui, pra ó. mim, cara. Você pagou pra mim, exatamente. E às Entendeu? vezes Então, nem é interessante também, né? Porque é um baita diferencial essa questão do frete grátis, né? então, mas ele nem sabia. Porque ele achou a gente na internet, ele gostou, ele passou a comprar. Pô, eu tava entregando rápido, do mesmo jeito que eu entregava pra você. A diferença é que ele tava pagando pra receber. E eu falei pra ele, não, peraí, você não precisa pagar. Vamos resolver isso aí. E organizamos o negócio. Hoje o cara sabe? É o tipo de cliente que quando eu vou perder? Não, então. Nunca mais. Não vai. Muito bacana. Está chegando aí quase no final. Queria que cada um deixasse uma mensagem, por favor, das suas empresas. O que vocês... Também uma mensagem do BNI. Acho que é importante a gente fortalecer essa nossa corrente, que para a gente é tão importante. A gente está num... vive, né, um mercado de tanta concorrência. Eu acho que você que falou, né? Só da gente estar aqui... A gente já é diferente, né? A gente já busca uma melhoria contínua, porque talvez o que quem não faz ainda parte do BNI não saiba é que a gente também tem um comitê de ética. Então, a gente passa diariamente por avaliações, né, dos próprios empresários. Se eu não sou bem atendida no meu negócio, né, se a Loris, de repente, trouxe aí algum incômodo, poxa, Sérgio, né, aconteceu isso, o Sérgio não resolveu, nossa, eu não vou indicar ele para ninguém. E eu levo isso, porque a ideia do BNI é trazer qualidade. Sim. É que a gente fortaleça, né, ali esse clã de empresários para que o nosso negócio prospere cada vez mais. Então, a gente passa por um controle de qualidade muito grande. Somos diferenciados mesmo, né, Sérgio? Sim. Então, quero que cada um deixe uma mensagem aqui do seu negócio, do BNI. Quiser falar um case. Vamos lá, Jorge. Vamos lá. Invista em tecnologia na sua empresa. Isso só lhe dá retorno, vai aumentar a produtividade dos seus colaboradores, vai trazer mais tempo livre para você pensar no seu negócio, vai trazer mais tempo livre para os seus colaboradores, para a sua equipe de vendas fazer mais negócios e automaticamente gerar mais lucratividade para a sua empresa. E pense em uma empresa de tecnologia que vai lhe dar soluções, não problemas. Eu tenho que falar com tal empresa agora para resolver um problema. Não. O que você tem que focar é no seu negócio, né, no core business da sua empresa, e a tecnologia a gente gerencia para você. E sobre o BNI, invista em networking. Também, né? Invista em networking, vale muito a pena. É fundamental para o nosso desenvolvimento pessoal, profissional, e traz amizades, né? Aqui somos todos amigos. Sim. Sérgio Sérgio já saiu do estágio de amigo, ele já é irmão, né? Ele já é parte da família, né? Frequenta a minha casa, eu frequento a casa dele, a gente viaja junto, nossas esposas são amigas, né? Legal. Felipe, conheço a família inteira dele. Né? E quanto a mim, você só tira sarro, né? Eu tiro sarro, mas no maior respeito e no maior amor. A gente precisa ter alguém para tirar sarro. Só porque eu só tenho 1,5 m, né? Muito legal. Felipe? Bom, eu represento a Italínia Casa 177, trabalhamos com móveis planejados vinculados à indústria, uma das maiores indústrias de móveis planejados do país. E trabalhamos com projetos residenciais, corporativos, então fica o convite, nós ficamos na Epitácio Pessoa 177, casa Aliás, 177. a loja é linda demais, gente, demais. Dá vontade de mudando morar lá dentro. Agora, para o final do mês que vem, provavelmente a gente já está com tudo novo lá, convidando todo mundo para ir lá, quem precisar de projeto e tal. E do BNI, estou há 5 anos lá, o Jorge falou, você também acabou de falar, assim, o que eu vejo muito lá do BNI, né? As parcerias que eu faço para o meu negócio e para o negócio dos membros também, que é muito importante.
e o crivo de qualidade que hoje o BNI tem para mim nas empresas que eu indico e contrato. Então, assim, eu tenho muita segurança e muita tranquilidade em indicar, por exemplo, o Loures, ou a Mundo 2, ou a Full, ou qualquer um dos outros 102 membros que estão lá. E para mim foi uma escola, assim, eu vim do ramo jurídico aduaneiro, mudei pro comércio aí, e para mim foi uma escola, assim, tá com gente do comércio que nem o Jorge, o Sérgio há 30 anos, o Jorge aí também há 30 anos, dando essa experiência pra gente. Para mim foi super legal. Então, o BNI eu tenho hoje como uma escola, foi muito bom. Muito legal. Sérgio? Bom, falando da Loures, o recado que eu tenho para passar é que se você busca um parceiro, você pode contar com a gente. A gente não quer simplesmente vender um produto. A gente quer criar um relacionamento com o nosso cliente para que a gente possa entender a realidade que ele viva e realmente ajudá-lo no que ele precisa. Otimizar processo de compra, gerar economia, gerar esse senso de responsabilidade com os prazos, com as entregas, saber que ele pode contar com a gente e que assim que ele estiver precisando do material, o material vai estar lá para que ele possa utilizar. Então esse é o tipo de relacionamento que a gente procura com os clientes. Super simples de encontrar a Loures, é só procurar a Loures que vocês vão achar. Loures Suprimentos, 31 anos na Baixada Santista, entregando aí o que há de melhor e mais moderno. Mas onde está a Loures? Conta pra gente. Estamos na rua Joaquim Távora, na Vila Matias, sabe, né? Ali no comecinho, entre o Canal 3 e a Senador Feijó, Joaquim Távora 65, mas vocês também vão encontrar a Loures no Instagram, no Facebook, LinkedIn, o próprio site da Loures, que também é um ponto de venda, loures.com.br. Aliás, o que foi elogiado, o que é sempre elogiado na volta às aulas, né? Exatamente, é uma ferramenta fantástica que a gente desenvolveu aí para a volta às aulas, que ajuda demais as mães. Sim. As listas ficam prontas no site, é só escolher o nome da escola, o ano que o filho estuda e a lista já está lá pronta. Sensacional. Botou no carrinho, pagou, recebe em casa. E falando de BNI, eu sou meio suspeito para falar de BNI. Eu entrei no BNI há 8 anos atrás, era uma empresa consolidada, já há 20 e tantos anos de mercado, e o quanto a gente conseguiu se transformar, o tanto de experiência que a gente conseguiu trocar com as pessoas que passaram já pelo grupo ao longo desse período, né? Então a gente conseguiu desenvolver, otimizar processo, N coisas, N parcerias que a gente conseguiu prosperar e atingir ao nível que a gente está chegando hoje. Tem muito ainda para crescer, para desenvolver, mas foi através dessas parcerias e dessas trocas de conhecimento que a gente encontrou no BNI que a gente conseguiu avançar e avançar rápido. Eu arrisco dizer que a gente tinha 22 anos de empresa quando a gente entrou e esses 8 anos que passaram a gente cresceu igual ou talvez um pouco mais do que nos 22 anos anteriores. Legal. Por conta das parcerias que a gente fez. Graças a Deus, continua numa linha de crescimento, assim como o BNI, o crescimento contínuo, e eu devo isso muito aos negócios que a gente faz, às oportunidades que a gente tem. Então, um empresário de Santos que não conhece o BNI ou que o conhece e ainda não faz parte, está perdendo tempo. Tem que ir lá dar uma olhada. É um ambiente convite, muito próspero. Né? Para conhecer a nossa reunião. Exatamente isso. Todas as quartas-feiras nós nos reunimos na Associação dos Engenheiros, às 7 horas da manhã, com um café da manhã maravilhoso. E muita troca, né, de experiências, de networking. Exatamente. Muito legal. E a mim só me resta agradecer. Vocês são 3 empresários a quem eu me inspiro sempre. Felipe é a educação em pessoa. É um cara fabuloso. E vocês dois, dispensa apresentação, né? Vocês realmente fazem toda a diferença lá no nosso grupo e no BNI como um todo, né? Vocês são diretores aí de crescimento da Baixada. Então, tenho muita honra em estar aqui hoje, de verdade mesmo. Muito obrigada. Fica aqui o convite para quem quiser conhecer o BNI Indicium, às quartas-feiras, às 7 da manhã ou antes. Já tem lá. Tem gente que chega lá às 6 da manhã para começar a fazer networking. 6 eu tô lá. 6 horas, o Jorge é um que chega lá às 6 horas da manhã. E fica aqui o convite para quem quiser conhecer. É só procurar algum membro. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Até o próximo podcast. Obrigada.